Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Arthur Pontes e bem-vindo ao meu canal Influente. No dia de hoje, nós iremos falar sobre como utilizar preposições relacionadas a lugar. Em um vídeo anterior, que eu vou postar aqui na parte superior esquerda do vídeo, eu falei como utilizar as preposições in, on e at relacionadas a tempos e datas. Então, caso você não tenha visto esse vídeo ainda, assista ele antes de você assistir esse vídeo de hoje. Uma coisa que eu falei naquele vídeo que é interessante para você ter uma percepção da utilização de preposições em inglês é que a maioria das preposições elas não estão vinculadas ao verbo no inglês, mas elas estão vinculadas aos adjuntos adverbiais ou de tempo ou de lugar. O que é um adjunto adverbial de lugar? Um adjunto adverbial de lugar são todas aquelas palavras que se referem a uma localidade, como por exemplo, school, escola, snack bar, lanchonete, Brasília, Brasília, e assim sucessivamente. Todas essas palavras, elas são adjuntos adverbiais de local. Mas como é que a gente utiliza preposições relacionadas a essas palavras, a locais em geral? Eu acho que a maneira mais fácil da gente pensar nessas preposições é imaginando um local como um cubo. E eu vou postar a figura desse cubo aqui na minha direita, para vocês tentarem visualizar o que eu estou falando. Então vocês podem pensar num local como um cubo e bolas espalhadas em diferentes regiões desse cubo, que aqui você pode trocar por uma pessoa ou por um objeto e assim sucessivamente. Então, como vocês podem observar nesse cubo, as bolas elas estão numeradas com diferentes números. Então, um exemplo que a gente pode pensar de uma frase e depois a gente só preenche as duas lacunas dessa frase, tanto com o número da bola como a preposição apropriada, é a seguinte frase: The ball number tan 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 is tan 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 the cube. Então, a bola número alguma coisa está o cubo. Uma coisa que é interessante é que a gente sempre tem que lembrar que no português existe a possibilidade de unir a preposição ao artigo. Caso você não saiba o que é um artigo, vou colocar um videozinho aqui onde eu explico a utilização desses artigos em inglês. Então você tem a junção de uma preposição e de um artigo. Por exemplo, do no português é preposição de mais artigo o. Em português é a junção da preposição em com o artigo na. Mas no inglês a gente não pode fazer isso. Você tem que sempre separar a preposição do artigo. É por isso que eu estou colocando aqui o the cube, o the, que é o, separado da preposição. Então, caso você olhar aqui nesse cubo à minha direita, você vai perceber que a primeira bola ela está no interior desse cubo. E a preposição que a gente utiliza para algo que está dentro de outra coisa é a preposição in, de inside. Então a gente pode completar aquela frasezinha da seguinte maneira: The ball number 1 is in the cube. Tranquilo? A segunda bola, ela está sobre esse cubo, né? E daqui a gente deriva aquela famosa frase no inglês:
The book is on the table. Então, toda vez que você tem algum objeto sobre a superfície de alguma outra coisa, você vai usar a preposição on. Então, the ball number 2 is on the cube. Isso vale também para coisas, por exemplo, na sua casa que estão na parede ou no próprio teto, né? Por exemplo, imagina que você tem uma pintura na parede da sua casa. Aqui a referência é a parede, então você não pode usar o in de inside, porque senão estaria dentro da parede. Então, nesse caso, você fala the painting is on the wall, ou o quadro está na parede. Espero que vocês estejam entendendo a lógica disso aqui. A terceira bolinha é ao lado. Ao lado em inglês é beside. Você tem que tomar cuidado porque no inglês a gente também tem uma palavra que é besides. Mas besides é uma conjunção aditiva que significa além disso. Então, ao lado é só beside. Então você pode falar que the ball number 3 is beside the cube. A bola número 3 está ao lado do cubo. Já a bola número 4 é em frente. A preposição para em frente em inglês é in front of. Então, the ball number 4 is in front of the cube. Então, a bola número 4 está na frente do cubo. A bola número 5 está atrás. Atrás, a gente pode utilizar tanto as preposições in back of ou behind. Então, preenchendo essa frasezinha nossa, a gente tem the ball number 5 is behind the cube. E já a bolinha número 6, ela está embaixo do cubo, como vocês podem notar. E para embaixo a gente tem várias preposições. Pode ser under, pode ser below, pode ser beneath e assim sucessivamente. O mais comum é o under. Então você pode falar que the ball number 6 is under the cube. Ou a bola número 6 está embaixo do cubo. Uma coisa que você também tem que notar é que o in geralmente ele se refere para inside. Mas quando você está falando de coisas, de locais muito abrangentes, como cidades, estados, países e até vizinhanças, a gente também utiliza essa preposição in. Por exemplo, I am in Brazil. Eu estou no Brasil. Aí você pode me perguntar, poxa Arthur, mas eu vejo muitas pessoas utilizarem a preposição at quando eles estão se referindo a local. E é uma coisa também que eu uso bastante. Mas existe uma diferença entre a utilização do at e a utilização do in. Qual é essa diferença? Deixa eu te dar um exemplozinho aqui para você tentar visualizar essa distinção da utilização dessas duas palavras. Imagina que você decide jantar num restaurante com sua esposa depois do seu trabalho. Vocês estão em carros separados, então vocês vão se encontrar lá para jantar. Como eu falei para vocês, o in é sempre de dentro. Então imagina que a sua esposa ela chega no restaurante antes de você. E ela te liga e fala algo assim, I am in the restaurant. Eu estou no restaurante. Se ela utilizar a preposição in, significa que ela está dentro do restaurante. Mas se ela falar algo como I am at the restaurant, pode significar que ela esteja tanto dentro como nas redondezas, por exemplo, na própria entrada, que é um local que fica fora do restaurante. Então essa é a ideia, pessoal. O at você pode utilizar quando a gente estiver falando sobre adjuntos adverbiais de local, tanto quando você está dentro, quanto você está nos arredores. Essa é a ideia, ou essa é a
a distinção, a ideia de distinção dessas duas palavras. Eu sempre gosto de utilizar at, eu não utilizo muito in não, mas isso vai de pessoa para pessoa. Então o vídeo de hoje é basicamente isso. Eu vou deixar nos comentários uma descrição, na verdade nos comentários não, na descrição desse vídeo, um linkzinho para um e-book que eu escrevi em inglês, caso você tenha interesse em fazer o download, de baixar esse livro para você ter uma noção de como eu penso sobre a língua inglesa. Dá uma olhadinha lá, que lá eu explico em palavras de forma escrita o que eu acabei de falar para vocês em vídeo, onde eu também mostro a figurinha desse cubo. Então, caso você tenha gostado, pessoal, desse tipo de conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal. Caso você tiver também alguma dúvida, pode deixar o seu comentário que eu vou responder. Até a próxima e um grande abraço. Tchau, tchau.